Olá, meus irmãos e amigos. Paz seja convosco. Lição número 3 do Programa de Educação Cristã Continuada, o chamado de Samuel. Glória a Deus. Vamos para mais uma dica rápida para a lição da semana. Lição número 3, o chamado de Samuel. Eu quero mandar um alô para todos os irmãos do Amazonas, vários lugares, Manaus e interior, que têm acessado esse canal. Também os irmãos do Amapá, do Acre, os irmãos de São Paulo, capital, da Adsa Brasil, espalhada por diversos lugares de São Paulo e do mundo. Um abraço, meus irmãos, os irmãos de São José dos Campos, igreja pastoreada pelo pastor André Câmara, e os irmãos aqui do Rio de Janeiro e de diversos lugares que têm acessado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Essa aula é apenas uma dica para os professores. Eu não vou ministrar aula para você, mas apenas fazer um breve comentário sobre a lição da semana. A lição número 3 vai falar da vocação de Samuel. Glória a Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor João Neres, o avô da Radassa, e a Radassa pede para você se inscrever no canal do vovô, porque nós já temos aqui uma live que eu faço diariamente, 17 horas, temos 37 livros já lidos da Bíblia, e vamos ler a Bíblia toda em 3 anos e meio, se Deus quiser. Estou indicando para vocês esse livro, Icabode, tem a ver com o tema desse trimestre, de Rubem Amorese, um livro maravilhoso. E também não esqueça que aqui no canal do YouTube já está gravado um panorama, uma entrevista que eu fiz com o pastor Pádua e o pastor Jadiel Gomes. O pastor Pádua traz um verdadeiro panorama da revista 1º e 2º Samuel. E o pastor Jadiel dá os detalhes sobre como funciona, né, o programa de educação cristã continuada. Meus amados, o tópico 1 vai falar de vocação. Nessa parte eu quero exaltar a vida da nossa irmã Ana, como bem ministrou o pastor André quando estava aqui no Rio de Janeiro, lição número 1. Ele fez um comentário muito interessante, que Ana todos os dias levava uma roupinha para trocar do Samuel, uma roupa de um tamanho maior, né, pois ele estava crescendo, e era uma estola sacerdotal, era uma roupa de linho, ou seja, ela estava profetizando que o seu filho seria sacerdote. A oração de Ana e os efeitos dessa oração foi tão grande que ele se transformou em sacerdote, juiz e profeta. Vale ressaltar aqui para os irmãos que os ministérios, os ofícios de rei, sacerdote, profeta, somente o Senhor Jesus tem, ok? Somente Jesus pode ter esses 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Samuel era sacerdote e era profeta e até juiz, mas não foi rei. Davi era rei e era profeta, mas não era sacerdote. Somente Jesus pode ser rei, sacerdote e profeta. Desses ministérios, o de rei é o que ele ainda vai exercer aqui quando voltar e governar no milênio. É um fato interessante para comentar. Outra coisa interessante é que Samuel ele é chamado num momento muito triste da história de Israel, onde a corrupção impera no ministério de Eli, e ele vem para fazer a diferença. Eu destaco aqui, e comentei esses dias com os alunos do seminário, que Samuel é um sinônimo do avivamento, porque Ana tipifica também a igreja. Ana clamou, orou, e com o rosto no pó, ela implorou para que Deus mandasse Samuel. Da mesma forma, a igreja, quando ela clama, implora e ora, Deus envia Samuel, o avivamento. Uma pessoa, um homem, uma mulher, alguém que vai mudar a história, que vai mudar a situação
o contexto em que nós estamos inseridos. E assim foi com Samuel. Eu conto uma história para vocês de uma senhora muito idosa, estava na Inglaterra, quando Dwight Lyman Moody, um pregador que ganhou cerca de 1 milhão de almas para o Senhor, um dos maiores pregadores de todos os séculos. Moody era sapateiro e ele foi responsável pelo verdadeiro avivamento nos Estados Unidos e depois ele foi para a Inglaterra. E em uma certa casa, uma jovem chegou do culto e disse para a sua avó, disse: vó, que culto maravilhoso, vó. O pastor não foi hoje e colocaram um visitante para pregar. Era um sapateiro. E aquela moça disse: vó, eu nunca vi alguém pregar daquele jeito. E quando a moça terminou de falar, aquela vovó caiu de joelhos chorando e disse: despede a tua serva em paz. Eu orei para que ele viesse e ele veio. Aleluia. Aquela avó, assim como Ana, no capítulo 2, a outra Ana, né, do capítulo 2 de Lucas, ela orou para que viesse o avivamento. E como a nossa Ana aqui orou por Samuel, e Samuel veio, é até interessante, né? As duas Anas da Bíblia, ambas são mulheres devotas, são mulheres fiéis e que buscam algo diferente para a igreja. A Ana, mãe de Samuel, profetizou que seu filho seria um profeta, um sacerdote, né? E nós temos esse poder de orar pelos nossos filhos. A Ana, lá, filha de Fenuel, lá do capítulo 2 de Lucas, ela também aguarda ver o Messias e consegue ver o Messias, pegar no colo o Senhor Jesus. Aleluia. Que nós possamos profetizar sobre nossos filhos e que nós possamos, como essa vovó que orava para que o avivamento viesse para a Inglaterra, quando Moody pregou, e ela ouviu falar, porque já não podia mais se deslocar para a igreja, ela disse: despede a tua serva em paz. Orei para que ele viesse, e ele veio. Que possam surgir anos nas nossas igrejas que orem para que Samuel venha, e através da sua vocação ele mude a história. Ele mude o rumo da história da igreja, da congregação, do local onde nós estivermos inseridos. Deus abençoe, meus amados. Essa é a dica que eu deixo para essa semana, que você possa se aprofundar bastante nesse tema de vocação e também para saber sobre todo o conteúdo da revista. O pastor Paulo gravou um vídeo, está aqui no canal do YouTube. Você pode assistir também esta aula. Aí estão os contatos do programa de educação continuada. O pastor Jadiel vai lhe atender e a equipe lá de Belém também. Qualquer dúvida ou sobre a aquisição também da revista, seja desse trimestre ou de outros temas também, que são muitos. Glória a Deus. Lição número 3, boa aula no domingo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Para dúvidas aqui do canal do pastor João Neres, webneres@gmail.com e esse número de WhatsApp, final 3737. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e a paz do Senhor.